Nosso tema hoje é uma vida governada pelo Espírito Santo. Romanos 7, versículo 14. Diz assim. Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual. A lei é o quê? Espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravos ao pecado. Preste atenção. Aqui em Bragança tem uma fazenda, que lá tem algumas antigas senzalas. Lá morou escravos, uma fazenda de café muito grande. Então, quando o Senhor vendia um dos seus escravos, por exemplo, para nós entendermos, para um fazendeiro, um plantador de café, e de repente eles estavam conversando entre eles, e talvez aquele papo de empreendedor, de empresários, de fazendeiros, de agricultor: quantos escravos você tem? Eu tinha 10, vendi um. Quantos escravos você? Eu tinha 50, eu tinha 100, eu tinha 1000, vendi 10, sei lá. E você vendeu para quem? Eu vendi para o João, que planta café. Então você vendeu o seu escravo para carregar café, para plantar café, para colher café, para carregar sacas de café. É isso? Então o meu escravo agora, que carregava feijão, agora ele vai carregar café. Ele foi vendido a um plantador de café. Quem está me entendendo? Paulo está dizendo que ele foi vendido, preste atenção, está aí na tela. Ele foi vendido como escravo ao pecado. Um escravo lá no passado que era vendido para um fazendeiro, um plantador de café, ele carregava o quê? Ele fazia o quê? Ele carregava o quê? Café. Ele plantava café. Paulo está dizendo: eu fui vendido ao pecado. A minha vida agora é viver o quê? Pecando. Paulo está dizendo que ele foi vendido como escravo ao pecado. E olha o que Paulo vai dizer nos próximos versículos. Ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é o quê? Boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em gente. Ele foi vendido ao pecado como escravo. O pecado agora faz parte da vida dele, da rotina dele. O pecado agora habita nele. Por isso que eu falo que a carne nunca melhora. A carne nunca melhora. A gente tem que melhorar o espírito para alimentar a alma. Porque se depender da carne, a gente está na roça. Paulo está dizendo: neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha que guerra. Isso é uma guerra ou não é? Você quer abraçar sua esposa, você quer ser romântico o tempo todo, você quer tratar bem, você quer ser um bom pai, você quer ser um bom marido, você quer ser um bom discípulo, e você declara: não, eu vou fazer, eu vou ser, e de repente você age com mediocridade, você age com estupidez, você age de uma forma pecaminosa. Isso é terrível, isso machuca a gente, isso destrói a gente por dentro. Paulo está dizendo: eu estou nessa situação, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas quem faz? O pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Que terrível, né? Versículo 22. Pois no íntimo, olha aqui, pois no íntimo, no meu espírito, pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus.
No íntimo, no nosso DNA, está ser um bom marido. No íntimo, no nosso DNA, está ser um bom pai, um bom amigo, uma pessoa honesta, fiel, leal, fazer o bem. Paulo está dizendo: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Preste atenção que ele não vê outra lei atuando no seu espírito, mas ele vê outra lei atuando no seu corpo. E ele diz: guerreando. Essa lei está o quê? Guerreando contra a lei da minha mente, a lei do espírito, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E ele termina o penúltimo versículo, 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Porque a carne, o corpo, quer pecar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo: quem vai me libertar? Quem vai me libertar do corpo sujeito a essa morte? Versículo 25, ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pé. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu trago a minha mente cativa à lei de Deus, porque se eu não fizer isso, eu estou na roça, eu estou perdido, eu serei dominado pelo pecado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a minha mente ela está focada na lei de Deus, eu não abro espaço para outra coisa, nada e ninguém vai me tirar desse foco. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos em uma guerra, carne, alma e espírito. A alma está no meio. A alma está no meio. Quem a alma vai obedecer? Quem você alimentar mais. Imagina quem tem 2 pets em casa, 2 cachorrinhos. 2 cachorrinhos bravos, quem você tem em casa? Qual vai ser o pet, o cachorrinho mais forte, que vai ser mais esperto, que vai mais para cima do outro na hora da ração? Aquele que você alimentar mais. Imagina agora, você tem uma alma, você tem de um outro lado o corpo, e você tem de um outro lado o espírito. A alma está no meio, ela está olhando para os dois, corpo e espírito, espírito e corpo, corpo e espírito, espírito e corpo. Quem ela vai obedecer? Quem for mais alimentado. Está fazendo sentido, sim ou não? Primeiro e último ponto, vamos lá. Deus criou o corpo para interagir com a terra. O corpo ele é visível, ele é palpável, ele é tocável. Deus criou o corpo para interagir com a terra, e o espírito para se conectar com o... Aqui está a nossa diferença. Aqui está onde nós somos todo especial e admirável. Aqui está onde o salmista diz que as obras das suas mãos, elas são maravilhosas. Porque os anjos não têm espírito, os anjos não têm corpo, os animais não têm espírito, mas nós temos corpo, alma e espírito. Nós podemos interagir com a terra. Quem já fez uma oração assim, diz assim: Deus, abençoa o irmão tal, lá naquele hospital, lá na casa dele, envia anjos lá, Senhor. Quem já fez essa oração? Eu já fiz várias vezes. Deus não quer enviar anjos, Deus quer enviar você. Porque anjo, ele não pode dizer, ele não pode ser visto, ele não pode ser tocado. Anjo nunca ficou doente. O anjo não pode dizer para alguém que está doente: não creia no poder de Deus, porque Deus me curou.
Anjo nunca teve viciado nas drogas. Anjo nunca teve viciado, nunca foi escravo do pecado. Então anjo não pode dizer, não, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Mas você pode. Então você é mais que o anjo. Quem está me entendendo diz amém. Mas você pode orar dizendo, Deus, envia anjos na minha frente, para ir abrindo o caminho. Aleluia, para ir me guardando, para ir me protegendo. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, eu não serei atingido, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos a meu respeito. Então Deus criou o corpo para interagir com a terra, e o espírito para se conectar com o céu. Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao... Irmão, isso aqui é muito importante você entender isso. Porque quando você sabe de fato quem você é, isso te ajuda muito. Isso te livra de muitas encrencas. Você está entendendo? Então você precisa saber que a sua carne não é flor que se cheire. Então não brinque com a carne. Fala para o seu irmão, não brinque com a carne. Não fique cutucando a onça com vara curta. Não brinque com o pecado. Pessoas que caem ou já caíram em adultério, elas brincaram com a carne. Fizeram elogio a quem não deveria fazer. Aceitaram o elogio de quem não deveria aceitar. Foi brincando. Cheirosa, hein? Como você está bonita hoje. Ah, obrigado. Foi brincando. Foi alimentando a carne. A alma, ela teve que obedecer. E aí você diz, você sabe que até eu estou amando ele? Porque você a carne está sendo alimentada com o que não deveria ser alimentado, com o elogio de alguém que não deveria ser alimentado. E a alma vai ter que obedecer. Agora, digamos que o seu espírito está bem alimentado. Vem o elogio de quem não deveria vir. Você já põe essa pessoa no seu devido lugar. Você vai evitar o mesmo espaço que ele ou que ela. Você não vai sair mais para tomar café e nem para almoçar. Você vai compartilhar com o seu cônjuge. Você está entendendo? Porque o seu espírito está forte. Então Paulo está dizendo, eu fui vendido como escravo, então não posso brincar com esse corpo. Porque se eu brincar com esse corpo, ele vai me arruinar, ele vai me levar à morte. Nós precisamos dominar a carne, para que ela não nos domine. Fala para o seu irmão, diga, domina a sua carne, viu? Para que ela não domine você. Domine essa carne. Existe uma natureza instintiva no corpo, quase que animal. O homem, quando ele só alimenta a carne, em alguns momentos ele parece bicho. Ele fica furioso, um pitbull da vida. Quem já viu alguém na televisão que tinha um pitbull e de repente o pitbull atacou uma criança? E a pessoa na hora da entrevista disse assim, não, mas ele é tão manso. É como um bebê, é como um poodle. Mas de repente, por quê? Porque o pitbull não tem espírito para se conectar com os céus e ser alimentado. O pitbull só tem um corpo e uma alma. Ele age com instinto. Não dá para confiar em alguém que só alimenta a carne. Não dá para confiar em alguém que não investe seu tempo em oração, em jejum, na leitura da Bíblia. Pode ser talentoso, pode ser inteligente, pode ter tudo de bom, mas se não alimentar o espírito, vai dar ruim mais cedo ou mais tarde. Porque o homem ele já tem esse como se fosse essa coisa maluca, feroz, instintiva. Agora preste atenção, para nos tornarmos
Homens verdadeiramente civilizados, precisamos ser governados pelo Espírito Santo. Uma pessoa espiritual, ela se torna mais sábia, sabia disso? Diga comigo, uma pessoa espiritual, ela se torna mais sábia. Ela se torna uma pessoa pronta no ouvir e tardia no falar. Ela mede as palavras. Ela corrige sem ofender. Ela trata sem machucar. Ela não expele. Ela atrai as pessoas para ela. Então é importante nós entendermos isso. Quanto mais espiritual, mais sábio nós nos tornamos. Gálatas, vamos ver algumas obras da carne? Já que a gente está falando de carne, de alma e espírito. Gálatas capítulo 5, 19 ao 21, anote. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual. Próxima obra da carne: impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio. Você já viu alguém falar, eu tenho um ódio, pastor dele? Obra da carne. Obra da carne. Discórdia, não, eu não concordo. Você já viu aquelas pessoas que não concordam com nada? Ao ponto de você entender ela e dizer, no dia que ela discordar é porque vai dar certo. Tem gente que é assim. Discorda de tudo, discórdias. Ciúmes doentio é obra da carne. A pessoa não confia em um Deus que cuida dela, então ela se coloca na posição de Deus para cuidar da outra pessoa. Ciúmes doentio é pecado. Ira, pastor, qualquer coisinha que me tira do sério, ai meu Deus, eu fico obra da carne. Quando você diz isso, você está dizendo, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio Bíblia, eu não aplico a palavra de Deus na minha vida, eu não pratico. Quantas vezes a gente já falou isso? Por falta de sabedoria. Egoísmo, você nunca quer servir, só quer ser servido. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo, quem alimenta a carne não vai morar com Deus na eternidade. Está claro sim ou não? Paulo está dizendo isso. Agora vamos ler o versículo 16. De trás para frente nós começamos. Gálatas 5, 16 ao 18. Paulo diz, por isso digo, vivam pelo, eu quero ver vocês, vivam pelo, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a alma vai obedecer ao Espírito. E ele diz mais, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário as dois vivem em cabo de guerra. Entenderam a dinâmica? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem quer fazer o que deseja aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Alimenta o Espírito. Quem quer fazer coisas boas? Quem quer agradar a Deus? Alimenta o Espírito. Quem quer ser fiel à esposa? Quem quer ser um marido inspirador? Alimenta o Espírito. Ah, mas eu não tive um pai exemplar, um pai que me ensinou. Mas você tem um Espírito que ministra sobre você. Aleluia, aleluia. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei do pecado. Agora, quais são os frutos do Espírito? Vamos lá? Versículo 22 de Gálatas 5, 22 ao 25.
Mas o fruto do Espírito é amor. Fruto do Espírito é o quê? Amor. Quem é espiritual, ama. O fruto do Espírito é Fala para o irmão que está ao seu lado, não fica de cara fechada não. Seja alegre. Aleluia. Alegria. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Aleluia. O fruto do Espírito também é paciência. Aprender a esperar. Não dá para fazer agora, amor. Não dá para comprar agora, bem. Amor, hoje não dá para ter uma festinha no AP. Tranquilo, amor, espera. Amanhã pode? Talvez. Só não pode ficar pro ano que vem, né? Pelo amor de Deus. Paciência, amabilidade. Vive na prática de amar, bondade, pessoa boa, fidelidade, fiel. Fidelidade não tem a ver com o outro, fidelidade tem a ver com você. Eu vou sair, eu vou romper, porque não? O outro está sendo infiel, mas eu vou permanecer fiel. Ele ou ela está fazendo errado, mas eu vou fazer o certo. A Bíblia diz que cada um vai comparecer diante do tribunal de Cristo, e todos serão recompensados pelo mal ou pelo bem que fizeram. Decida você ser fiel. Decida você ser fiel. Algumas pessoas querem pagar o mal com o mal. Me traiu, eu vou trair. Falou mal de mim, eu vou falar. Jogou a minha vida no ventilador, também eu jogo. Não. Segura. O fruto do Espírito também é fidelidade. Mas o que é o fruto do Espírito? Mansidão. Jesus disse assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem caminha com Jesus se torna manso. Quem era bravo aí antes de Jesus? Quem era? Agora está manso. Se você é daquela, pastor, você não está caminhando com Jesus. Você vai na igreja de Jesus, você caminha com as pessoas que caminham com Jesus, você canta as músicas de Jesus, você lê a Bíblia de Jesus, mas você não caminha com Jesus. Porque quem aprende com Ele, quem caminha com Ele, aprende ser manso e humilde de coração. Consegue entender? Eu dei um exemplo aqui de manhã de uma irmãzinha lá de São Paulo chamada Irmã Dalva. Algumas pessoas daquela região me assistem. Se estiver aí, manda um beijo para a Irmã Dalva. Irmã Dalva tem muitos filhos, eu acho que uns 9, alguma coisa assim. E ela sabe aquelas velhinhas baianas que fala bastante? E ela falava assim, eu não era pastor na época, mas ela falava para o meu pastor, e eu estava próximo ali, eu era auxiliar. Ela dizia assim: lá em casa, eu até já sei quem vai ser salvo e quem não vai. Coisa de gente de idade. É mesmo? O Carlos, aquele é estúpido menino, ignorante, pavio curto, nunca vai ser salvo, nunca vai ser crente. A Vilma vai demorar muito, mas eu creio que ela vai vir para a igreja. Mas fulano, ciclano serão os primeiros. Sabe o que Jesus fez? Salvou primeiro o Carlos. O Carlos era motoqueiro. Já viu motoqueiro em São Paulo? O cara pensou em fechar ele já levanta o pé e pá. E ele para brigar, porque quando ele para brigar, ele sabe que vai parar mais 1 milhão de motoqueiros. Igual formiga, já viu isso? O Carlos era assim. Um dia o Carlos chegou depois de batismo nas águas, discipulado. Um dia à noite, eu lembro até, foi uma terça-feira à noite, em uma reunião que nós tínhamos, o Carlos chegou chorando, acredita? E o Carlos disse assim para o pastor: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo.
não estou entendendo nada. E chorava. E o pastor ficou preocupado, disse, cara, o que está acontecendo? Ele disse, pastor, eu era extremamente nervoso, violento. E o senhor acredita que hoje, lá na 23 de maio, um cara me fechou, quase eu caí da moto, e eu não consegui fazer nada contra ele? E ele estava sem entender, porque agora ele tinha um coração manso, porque ele caminhava com o manso dos mansos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele aprendeu a ser humilde. Aleluia, aleluia. Cutuca o seu irmão e diz, caminha com Jesus, aprende com Jesus, que ele é manso e humilde de coração. Mansidão é fruto do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Mansidão, domínio próprio. Você sabe que esse domínio próprio tem a ver até com comprar, né? Eu ouvi de alguém essa semana se referindo a alguém, uma pessoa da família dela, e a pessoa disse assim, pastor, ela compra tudo que vê, onde chega pode mudar de país, qualquer lugar, daqui a pouco está endividada, não tem domínio próprio. Tem gente que não tem domínio na língua, fala demais, alimenta a carne. Mas quem é dirigido pelo Espírito Santo tem domínio próprio. Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, nós precisamos alimentar o Espírito com as coisas do alto, para vivermos uma vida plena e equilibrada. Você quer viver uma vida plena? Quando chegar no seu final de vida, ou quando Jesus vier buscar você, você dizer, cara, eu vivi tudo que eu tinha que viver, eu dei o meu melhor para tudo. Quando eu atendia alguém, quando eu conversava com alguém, eu dava toda a minha atenção. Aí está uma coisa que eu estou me autopoliciando o tempo todo. Vou atender alguém, vou conversar com alguém, deixo o celular lá na mesinha lá. Porque se esse troço fica na mão, você dá atenção para quem está longe e não ouve quem está na sua frente. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio para vivermos uma vida plena. E para encerrar, eu quero te dar 3 coisas que você precisa fazer para se tornar mais espiritual. Ou seja, para que a sua alma obedeça e seja alimentada pelo seu espírito e não pela sua carne. Tudo bem? Então vamos lá, a primeira coisa, 3 coisas. A primeira, que você precisa fazer para se tornar mais espiritual. Primeira, lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 11, diz assim o salmista: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Sabe quando você vai vencer o pecado? Quando você guardar a palavra de Deus no seu coração. Por isso que o inimigo luta tanto para você não ler Bíblia. Você entende tanta coisa. Você entende coisas até da NASA. Você é tão inteligente. Você pega um smartphone, em pouco tempo você sabe tudo dele. Descobre um monte de aplicativo. Só a Bíblia Sagrada que você diz que não entende. Você assiste séries a madrugada inteira e não pisca. Aí você lê Bíblia e diz, pastor, dá sono. Porque o inimigo sabe que se você guardar a palavra de Deus no seu coração, não vai ter chance para ele. Quem está me entendendo diz amém. O salmista no Salmos 119, versículo 105, ele diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus te protege do pecado. A palavra de Deus é o teu escudo. Aleluia.
Você já viu a polícia, batalhão de choque, quando vai para uma missão, eles já chegam com escudo, não é isso? E eles colocam o escudo na frente, é o escudo na frente, o cacetete ou a arma na outra, ele vai abrindo o caminho, o que a polícia militar comum não consegue, o que o guarda municipal não consegue. Chega a polícia de choque com o escudo na mão, e vem um caminhão atrás, muitas vezes com aquela mangueira de alta intensidade, e pessoas que estavam ali há horas, há dias, se rebelando, lutando contra, jogando pedra, pau, fogo. Chega a polícia de choque com o escudo, e ele vai pá, 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 e joga uma bomba, e abre caminho, e daqui a pouco o espaço está tudo limpo e resolvido. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo: a minha palavra é o teu escudo. Você pode ter nascido em qualquer família mais pecaminosa dessa terra. Seu pai pode ter abusado de você, sua mãe pode ter te rejeitado, seu marido pode ter te usado. Você pode ser uma pessoa que no passado sofreu muito, brincaram com a sua alma, desdenharam da sua alma, feriram a sua alma. Mas se você fizer uso da palavra de Deus, aleluia, essa palavra de Deus, ela vai proteger a sua alma, ela vai alimentar o seu espírito e vai proteger a sua alma, e a sua carne vai enfraquecer, ao ponto de você dizer, como disse o apóstolo Paulo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Nosso irmão João, no Evangelho de João 17, ele diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ei, vamos ler a Bíblia. Eu não sei se ainda tem aquele plano de leitura anual da Bíblia, se sobrou aí de manhã, mas se não, você pega na quinta-feira, mas se tiver, você vai receber lá na saída. Se você ainda não recebeu, leia a Bíblia, aplica a Bíblia, viva a Bíblia. João 6:27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Viva a palavra de Deus. Quer ser um homem, uma mulher espiritual? Quer viver uma vida plena? Quer ser mais civilizado? Leia a Bíblia Sagrada. Então o primeiro segredo é o quê? Leia a Bíblia. Qual que é o primeiro segredo? Segundo, ande com pessoas que vivem de forma espiritual. Ande com pessoas que vivem de forma espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, 33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar com fofoqueiro, você vai fofocar, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde você vai fofocar. Se você andar com pessoas desleais, você vai se tornar desleal. Tem um dito popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate que um dia fura. Então preste atenção, não se deixe enganar. Não, pastor, mas eu sou forte, eu não misturo as coisas. Você não mistura, mas a sua alma vai ceder mais cedo ou mais tarde, porque a sua carne não melhora. Você ouve. Daqui a pouco você está falando, faz sentido. Ontem, numa reunião de família, acho que foi ontem, ou em algum lugar, foi sexta-feira, as mulheres estavam reunidas, todas casadas, e elas estavam falando dos homens, dos maridos, que põem as coisas, ou vai procurar as coisas e nunca acham. Ainda bem que lá em casa não tem isso. Você abre o armário, cadê a xícara? Está aí do lado esquerdo ou direito. Você olha para cima, para baixo. Você não está. Aí ela vem, abre e diz: Só que elas estavam falando que alguns maridos, ainda bem que a minha esposa não estava nesse grupo, que alguns maridos colocam algumas coisas no lugar
faz bagunça lá no buffet, no criado mudo, no aparador. E elas, na hora de arrumar a casa, elas guardam. E aí, depois de tanto tempo, quando eles vão procurar, não está lá, eles ficam perdidos. E eles dizem, mas você que guardou, você que escondeu e não sei o quê. Às vezes, de fato, é verdade. Mas às vezes, ele nem deixou lá, nem entrou com aquele documento dentro de casa. E ele começa, mas você guardou, você escondeu, você tem que achar, e não sei o quê, e vamos lá. Aí elas diziam assim, vocês acreditam que já teve algumas vezes que eu parei até para pensar, será que eu estou ficando louca? Será que eu guardei e não sei mais onde eu guardei? O que Paulo, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que se você, a Bíblia não, eu coloquei aqui, se você andar com pessoas que não são de Deus, pessoas que não são espirituais, de tanto elas falarem, porque se ela não é espiritual, ela só tem obra da carne. Então ela não tem nada do Espírito para te dar, não tem nada dos céus. O Espírito conecta com os céus. Se ela não alimenta o Espírito, ela não tem nada dos céus para te falar. Ela só vai te falar coisas da terra, da carne. Vai chegar uma hora que você vai dizer, faz sentido. Não precisa ir todo culto na igreja. Não precisa participar da célula. Não precisa ler Bíblia. Para que jejuar? Para que orar? Mesmo você dizendo, não pastor, eu sei diferenciar, mais cedo ou mais tarde você vai ser enredado, lá enlaçado. Então ande com pessoas que vivem de forma espiritual. Salmos 37, 23 e 24 diz, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O Senhor afirma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ei, irmãos, para a sua conduta agradar ao Senhor, você tem que alimentar o seu espírito. Terceiro e último, terceira coisa que você precisa fazer, pratique o jejum e a oração. Os dois caminham juntos. Um dia, os discípulos tentaram expulsar um demônio de um garoto. O garoto tinha um espírito maligno que lançava ele no fogo, na água, no chão, e quase que matava o garoto. E o pai, desesperado, procuraram os discípulos de Jesus. Jesus estava no monte orando. E eles oraram, expulsaram e nada aconteceu. Quando o pai já estava decepcionado com os discípulos, quem chega? Jesus. Do seu momento a sós com o Pai. E o homem vê Jesus e diz, Jesus, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos orarem, curarem, ele tem uma doença, ele tem um espírito, e eles não conseguiram fazer nada. Se tu podes, me ajude por favor. Jesus disse, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Aí saíram dali. O garoto voltou para casa curado. Os discípulos, juntamente com Jesus, o seu mestre, vão para casa. Lá no particular, os discípulos ficam intrigados com aquela situação. Por que nós não conseguimos e ele conseguiu? Então, eles perguntaram para Jesus. Evangelho de Mateus 17, 19 ao 21. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é o quê? Pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será? Uau! Nada lhe será? Aí ele volta agora a falar daquela espécie de demônios. Ele diz, mas aquela espécie de demônios que estava arrebentando com aquele garoto, aquela espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Você quer alimentar o seu espírito? Ore e jejue. A sala de oração está ali. Você pode orar o tempo todo, em todos os lugares. E eu vou dizer mais, somente as pessoas espirituais oram e jejuam. Somente as pessoas espirituais oram e jejuam. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orem continuamente, na versão NVI. Em outras versões diz: orem sem cessar. Orar o tempo todo. Você está correndo, você pode orar. Você está jogando bola, você pode orar. Você está lavando roupa, você pode orar. Você está limpando a casa, você pode orar. Você está dirigindo, você pode orar. Você está trabalhando, você pode orar. O tempo todo. Ore continuamente. Oração. Oração. Tiago, capítulo de número 5, versículo 15 ao 18 diz assim: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será o quê? Perdoado. Versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos... Ou seja, não é confessar para qualquer pessoa. É para confessar para quem ora. Porque você confessa para ser curado. Se você confessar para pessoas que não oram, você será criticado. Vai virar fofoca. Mas se você confessar para quem ora, você vai ser curado. E o texto continua: orai uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e o quê? Eficaz. Ou seja, tem poder e funciona. A oração de um justo. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu ouviu, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Quem recebe essa palavra? Diga glória a Deus.